Pessoal, bem-vindo a mais um programa, O Sucesso Passa Por Aqui. Eu sou Mauro Ferreira, sou empresário há 37 anos e esse programa ele foi feito para o empreendedorismo, para aquela pessoa que tem uma empresa, que está indo bem, aquela que está indo mal, aquele que está pensando em desistir, aquele que está pensando em começar, aquele que quer parar no meio do caminho. Hoje nós temos algumas respostas para você. Nós temos, assim, um convidado hoje que vai ajudar-nos a dar uma direção melhor daquilo que está acontecendo no país, nas nossas empresas. Vai ser muito legal, olha, vai ser muito útil, você vai gostar muito. Olha, assiste até o final que você vai se surpreender, você vai sair daqui com muitas lições aprendidas. Do meu lado também está aqui o Guimarães, né? Então, eu sou o Guimarães. E hoje nós estamos com um convidado aqui, com um grande amigo, o José Ricardo Vilela, mais conhecido como Vilela. E hoje o foco vai ser muito num programa de excelência empresarial e, como o Mauro falou, né, o que o empresário pode fazer, né, realmente para ter sucesso. Espera um pouquinho, para quem não sabe, a Globo é minha empresa, faz 37 anos, é Globo Usinagem, 37 anos, é a minha empresa, a qual você chegou aquela vez lá para me convencer. Você ficou bastante tempo batendo na minha porta até que eu entendi o que você falou. E a primeira pergunta que eu sempre faço, né? Como que eu vou monetizar isso? Meu EBITDA vai aumentar? Aí você falou, não, sim, vai ter resultado no EBITDA, vai ter resultado no LL, a sua empresa vai ser bem organizada, você vai ter o gráfico de tudo, você vai conhecer toda a situação. E realmente isso é verdade, né? Então, a minha empresa, você conseguiu me convencer através de outras empresas que você tinha trabalhado. E eu fui visitar essas empresas para ver se é verdade. Eu falei assim, pô, esse cara é milagreiro. Isso não existe, né? Porque a gente fala, isso não existe. Como é que pode? Eu já estou no mercado há 37 anos, agora vem uma pessoa de fora e vem falar, olha, a sua empresa precisa de uma direção melhor. E eu sabia que eu precisava, né? E tanto que você chegou lá e você já está comigo há algum tempo e tem surtido um resultado excelente. Por isso que eu trouxe você aqui, porque eu sei que o empresário, ele precisa de ajuda, ele precisa de informação. E ele precisa saber que existem técnicas, né? Existem pessoas, existem empresas que possam ajudar. Você tem a sua empresa. Nós não estamos aqui falando da sua empresa, mas a gente sabe que existem vários modelos no mercado que a gente pode aplicar na nossa fábrica, em qualquer lugar. Não precisa nem contratar uma consultoria. A gente pode ler, a gente pode pegar um consultor apenas para nos orientar, que muitas empresas hoje talvez não tenham condições de pagar, né? Está começando, mas ele tem que conhecer essa metodologia, ele tem que saber o que é um Kaizen, o que é um Lean, ele precisa saber o que é o 5S. Essas aplicações já mudam a estrutura da fábrica, já muda o mindset das pessoas, né? Não é isso mesmo, Guimarães? É isso aí. E como é que você vai implementar um negócio desse? O pessoal falava, pô, isso aí não dá para fazer. Porque quando você está dentro da fábrica, o pessoal está tudo ali dentro da fábrica. Agora, nós estávamos com 300 pessoas esparramadas no Brasil inteiro fazendo serviço. A gente implementou o sistema, teve dificuldade, sim, sempre tem um pouco. Em 2 anos, de 300 pessoas, nós abaixamos para 150, a metade, e aumentamos a produtividade em 30%. Case 1. Case 2, vou falar um case que é bem familiar para vocês. Quando a gente começou esse projeto na Embraer, o projeto que deram para a gente foi o 145, está aumentando muito a cadência. A gente ia sair de 2 para 20, olha bem, de 2 para 20 por mês. Ia ter que fazer hangar novo, o Soriani, era, na época, com um monte de estudos, porque... E Soriani, Marco Túlio, Almir Borges, o seu Monteiro, falaram para mim o seguinte, temos que reduzir esse ciclo de fabricação. E quando falaram isso, me deram esse projeto, lá na Embraer o pessoal falava assim, ah, não, você pegou uma bomba, porque a Embraer é considerada benchmark em avião de pequeno porte, ninguém faz avião mais rápido do que nós. Falei, tá bom, mas já, missão dada, vamos atrás. Quanto tempo a gente leva hoje? Aí fui pegar as anotações, não estava lá muito legal, a Embraer estava crescendo naquela época, mas estava dando 8 meses e meio, da primeira peça usinada ao avião pronto para entrega ao cliente. 8 meses e meio. Começamos os trabalhos, as mesmas técnicas, as mesmas estratégias, etc. E tal. Em 2 anos, de 8 meses e meio, nós abaixamos para 3. Caramba! Para 3, menos da metade.
né? Então, e por último, vou dar mais um exemplo para vocês. O trabalho que a gente fez, por exemplo, estou falando esses exemplos porque é mais próximo de vocês, aqui na fábrica de cablagem da Embraer. Precisava dobrar a produtividade, dobrar a produção em 6 meses. Senão a Embraer ia pagar multa, porque a gente ia atrasar a entrega dos aviões. Nós fomos para lá, muita dificuldade, muita luta, trabalhando das 6, 7 da manhã até as 8, 9 da noite, todo dia. Mas em 5 meses e meio, nós dobramos o volume de produção da cablagem e mais, reduzimos o espaço da fábrica pela metade. Eu lembro que no final do ano, quando a gente levou o Fred lá, né, o nosso presidente, para ver, os diretores, o Marco Túlio, o Herman, né, o Herman que já faleceu, que foi um grande, vamos dizer assim, o grande mentor desse programa na Embraer, foi meu vice-presidente, meu chefe direto, né, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho uma recordação fantástica dele. E o Fred entrou e falou assim, gente, eu não estou entendendo. Não era para vocês aumentar a produção? E esse espaço vazio aqui na fábrica? Aí o pessoal ainda riu e falou, não, nós não só dobramos a produção, como se você quiser montar outra fábrica, o espaço está aqui aberto para montar outra fábrica. Né? 6 meses. 6 meses. É óbvio que a gente não pode dizer que isso acontece sempre. Não, a gente falha, a gente tem dificuldade, cada caso é um caso, cada cenário é um cenário. Lá na Globo mesmo, né, o trabalho que a gente fez de redução de setup, de 45 minutos, reduziu para 20 de média, de quantas máquinas? 50 máquinas. Então, se você multiplicar isso, o ganho é... Mas nós tivemos Covid, o pessoal em casa, então cada cenário é um cenário, e mesmo assim, hoje, os nossos possíveis clientes a gente tem levado na Globo, porque a Globo hoje é a empresa que a gente tem, entre os nossos clientes, que está mais estruturada, bem estruturada, trabalhando para melhorar cada vez mais. Isso não quer dizer que não tenha problema. Se você for na Toyota, você vai ver problema. Você vai encontrar problemas, você vai encontrar erros. Eu lembro uma das visitas que eu fiz na Toyota, que essa visita especificamente, eu não fui com o pessoal da Toyota, eu fui com o pessoal do mundo inteiro numa visita que teve lá. Então tinha várias pessoas de vários países. E aí, na hora que a gente foi numa área de produção, o gerente que recebeu a gente, ele não parava de perguntar, mas vocês estão vendo alguma coisa que possa fazer diferente? Eu falava, o pessoal olhava, a gente estava começando até a dar risada, né? E falava assim, caramba, a gente babando de ver aqui, e o cara não parava de perguntar. Mas vocês estão enxergando alguma coisa? Por quê? Porque a filosofia de trabalho dele é o seguinte, não me interessa se eu estou no nível A, se eu estou 10, 100, não interessa. Tem gente de fora aqui, esse pessoal pode ver o que eu não vejo. Então ele ficava me perguntando para a gente constantemente, vocês estão enxergando alguma oportunidade? Vocês estão vendo alguma coisa? Então é uma filosofia, entende? É muito mais do que uma técnica. Por isso que eu digo, você pode olhar um carro e achar que o carro é bonito. Agora, vai lá dentro. Vai ver a arte que foi feita lá por dentro. Esse carro realmente é bom? Montar uma empresa hoje é difícil? É, mas nem tanto. E se tiver dinheiro, então... Porque o que é uma empresa? Um monte de parede, um monte de pessoas e um monte de máquina. Isso você pode fazer, qualquer um pode fazer. Se tiver dinheiro ou se tiver empréstimo, etc., você pode fazer. Agora, a arte de você fazer tudo isso funcionar bem... De monetizar. E atender seus clientes, e encantar os seus clientes, correto, encantar os seus funcionários... Ou seja, os funcionários são encantados com a empresa, os clientes são encantados com a empresa, os parceiros são encantados com a empresa. Que empresa é essa? É uma empresa que não está no flor da água, ela é profunda, é uma pessoa que amadureceu, uma empresa que amadureceu muito, sabe? E aí você não encontra aquela coisa do ego, você não encontra aquela coisa de que eu sou bom, eu quero deixar minha marca. Você encontra equipe, você encontra time, você encontra união, você encontra alegria, você encontra coisas assim diferentes. Vilela, uma coisa bem interessante assim, ó. Quando você se propõe a prestar esses serviços para as empresas, muitas pessoas, eu como empresário posso dizer isso, né? A gente não quer gastar dinheiro, a gente fala, poxa vida, a gente não quer gastar. E a gente sabe que isso aí vai ajudar muito a fábrica, o empresário,
treinar as pessoas, né? Então a gente fala assim, poxa vida, agora não é hora. Você bate lá, agora não é hora. E você vê que quando nós te contratamos para fazer esse trabalho, foi uma época difícil, que veio, a gente estava indo bem, aí veio a Covid, e nós não paramos do trabalho, porque eu falei, agora que é hora de continuar, porque eu tenho que ir lá na frente colher os frutos, e agora que eu tenho menos serviço, é hora de capacitar as pessoas, é hora de me reorganizar. Então isso aí foi muito assim bom para nós, esse pensamento positivo, esse desafio que nós colocamos, mesmo com pouco dinheiro, nós negociamos, falamos, olha, vem menos vezes, e isso foi essencial para nós não ficamos parados. Aquilo que as pessoas falam, não é? É na crise que a gente cresce, mas como que a gente cresce na crise? É investindo, né? Investindo em pessoas, principalmente em pessoas. E eu treinei o meu pessoal, e hoje eles estão aptos, hoje eles estão bons. E eu vejo em você uma satisfação muito grande quando você fala do seu projeto, desse projeto que você aplica nas empresas. E eu tenho certeza que você já foi convidado para trabalhar CLT em vários lugares, sim, ganhando um ótimo salário, sim, e você não vai, e você não foi. E qual que é o motivo de você estar inspirado em continuar esse trabalho, se você poderia estar ganhando mais numa outra empresa, que você poderia ser um diretor, sim, você poderia ser um CEO em outra empresa? Sim. Porque eu sei que recentemente você saiu de uma para ter exclusividade no seu trabalho. Exatamente. Então, Mauro, assim, a gente vai ficando mais velho, vai mudando um pouco as coisas, né? A gente quer fazer alguma coisa, hoje eu penso assim, sabe, eu falo muito isso com a minha equipe, a gente quer trabalhar, mas não é para ganhar dinheiro, ficar rico, essas coisas, porque a gente quer trabalhar para fazer alguma coisa para o nosso país, para as pessoas. A coisa que eu mais queria entrar na saúde, e ainda estou tentando, é para poder ajudar as pessoas, porque o que eu vi de falhas, de problemas, de dificuldades, de falta de uma visão estratégica, falta de visão empresarial dentro do hospital, de vários hospitais. Hoje nós temos vários hospitais falindo, com dificuldades mesmo, faltando remédio, faltando fila na farmácia interna de 40 minutos. Bom, é uma série de coisas. Então, hoje a gente trabalha, o nosso objetivo, a gente tem vontade de ajudar as empresas. Nós fizemos agora esse ano, você contribuiu com a gente, né? Fazendo uma apresentação. O primeiro evento são 3 consultorias, né? A nossa e de mais 2 amigos, né? A nossa consultoria experimental, eu sou o sócio fundador, e eu tenho o sócio que é o Paulo Roberto de Bortoli, que veio também da Embraer, né? E tem mais 2 consultorias de amigos, que são pessoas boas, profissionais bons, honestos, que trabalham para resultado. Então a gente montou para apresentar os cases, né? A Globo apresentou os cases e foi um sucesso danado. A gente colocou mais de 100 empresários, entre empresários e executivos, né? Dentro do auditório aqui no Parque Tecnológico, né? E o nosso objetivo agora é fazer todo ano. Esse ano, se Deus quiser, nós estamos começando já a planejar, nós vamos fazer em Campinas. Então, assim, o que eu vejo hoje é isso. O meu sonho hoje não é mais ser o CEO de uma empresa. O meu sonho hoje é ajudar 50 empresas, 100 empresas, 200 empresas, e ajudar o Brasil, ajudar os hospitais, ajudar esse país a ser a potência que ele é. Nós temos, na minha opinião, o país mais rico do planeta. Eu não conheci nenhum lugar que eu viajei, que eu visitei, que eu trabalhei, um país tão rico quanto o nosso. Vilela, você poderia explicar primeiro o que é Kaizen? Depois, a segunda coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: por que alguns Kaizen, alguns projetos nas empresas não se sustentam? Ou seja, você faz, passa alguma semana, alguns meses, ele voltou. Aí você faz de novo, ele volta. Então, se pudesse, por favor, explicar rapidamente, resumido, o que é esse projeto, o que é Kaizen e por que eles vão e voltam, não se sustentam ao longo do tempo. Bom, eu vou emendar essa pergunta, o que é o Lean também. Eu já falei do que é o Kaizen e o que é o Lean, porque a gente conhece, mas eu acredito que tem muitas pessoas que precisam conhecer. Muito bem. Ok, então vamos lá. O que é o Lean? Vamos começar pelo Lean. O Lean nada mais é do que, na minha visão, o sistema Toyota de produção americanizado. Então, os americanos, eles são muito bons nisso, né? Então, eles pegam alguma coisa que está funcionando bem e fazem todo um trabalho de marketing, e eu acho isso positivo, porque eles acabam fazendo o quê?
passando conhecimento para um monte de gente no mundo inteiro. Então, se você pegar, tem um monte de livro do John Shook, do James Womack e de vários outros americanos que falaram, poxa, esse sistema é espetacular, nós precisamos escrever. E foram escrevendo, foram fazendo palestras. Eu trouxe aqui, na época que eu estava trabalhando na Embraer, né, os dois, o John Shook e o James Womack, alguns anos aqui, quando eles vêm aqui no Brasil. O John Shook, para mim, é um dos americanos mais fantásticos que eu conheci, uma pessoa super humilde, trabalhou 10 anos na Toyota, 12 anos na Toyota, cara, sensacional, sabe? Então, o que é o Lean? O Lean é o nome que eles deram para o sistema Toyota. Alguns chamam de manufatura enxuta, começou com Lean Manufacturing, como se fosse só a produção. Eu aprendi o Lean, eu chamo assim, né, de Lean raiz, porque eu aprendi com eles da Toyota japonesa, né? Então lá eles não chamam de Lean. E lá não é só Lean na produção, não existe isso. Ou pelo menos os 12, 13 anos que eu vivi com eles, eles fazem tudo. Você vai no desenvolvimento de produto, as técnicas estão sendo implementadas e eles querem desenvolver o melhor produto no menor tempo possível e com o menor custo possível. Você vai lá no RH, eles querem contratar as melhores pessoas com o menor tempo possível, com o menor custo possível. Você vai na produção, nem se fale. Então, o Lean, para mim, é isso. E onde entra o Kaizen nessa história? O Kaizen nada mais é do que uma ferramenta. Então, o Lean, o sistema Toyota de produção, ele tem uma série de ferramentas. Então, por exemplo, quando eu quero melhorar um processo, eu faço O japonês, ele tem muito de ritual. Cada ferramenta é um ritual, e isso é muito bacana, porque nós brasileiros, às vezes a gente não tem muita disciplina, então você quer fazer as coisas de qualquer jeito. Esse é o meu medo quando um empresário fala assim, não, eu vou ler um livro e vou implementar. E aí o cara lê e fala assim, já começa a mudar as coisas da cabeça dele, quer implementar, daí não dá certo. Aí ele fala assim, não dá certo. O japonês, ele tem ritual. O primeiro Kaizen que eu fui fazer, o Kaizen é uma metodologia onde você reúne um grupo de pessoas e você tem uma meta. Quando eu aprendi o Kaizen na Furukawa, a meta era redução de 50% no dia. E com os japoneses da Toyota é o seguinte, se você não atingisse a meta, você não podia ir embora para casa. Eu cheguei a ficar até 1, 2 horas da manhã, vários Kaizens, porque a gente não conseguia atingir a meta de redução de 50%. Aí eu perguntava para eles, por que 50%? Da onde saiu os 50%? Eles falavam para mim assim, quem é a pessoa capaz de dizer qual é o limite do ser humano? É 30, é 50, é 80? Para nós, Toyota, é 50. Vocês têm que buscar 50 no dia. O primeiro Kaizen que eu fui fazer, eles me ensinaram, eu preparei equipe, tudo, tal, então abertura lá numa sala, tinha que mostrar o A3, qual era o problema, por que ia fazer o A3, o Kaizen, na onde ia fazer o Kaizen. Só que a gente não tinha muitos dados, então era o primeiro Kaizen, e eu coloquei lá uns dados aproximados. O japonês chegou lá e falou, está cancelado o Kaizen, pode todo mundo voltar a trabalhar, não vamos perder tempo. E me diga uma coisa, Zé, qual o maior obstáculo que você já teve, ou você tem, para implementar isso dentro de uma empresa? Vamos supor, uma empresa tem 300 funcionários trabalhando lá. Aí chega você com a sua metodologia, com o seu projeto, com o seu programa de melhoria, e o dono da empresa, primeiro eu sei que ele tem que comprar, o CEO tem que comprar a ideia, né, para todos os outros comprarem também. Mas qual o obstáculo que você encontra? A equipe fala, mais um programa, mais outra metodologia para ser implantada aqui, já tentaram, isso não vai dar certo, já tentamos outras vezes, mais um. O que você faz para convencer a equipe, aquela equipe, as 300 pessoas que o programa é legal, vai dar certo? Qual o obstáculo que você encontra e como você consegue vencer esse desafio? Deixa eu pegar carona aqui, voltando na pergunta anterior. Eu observo que muitas vezes esses projetos que eu falei, o cara faz um Kaizen, ele volta, ele volta na estaca zero. Aí o empresário falou, caramba, de novo? Semana passada eu passei por isso. Passei por isso, outra consultoria para fazer a mesma coisa, já foi feito no passado. Então, por que isso acontece? E como fazer para evitar, né, o máximo essa volta, né, a estaca zero do projeto? Porque isso faz com que o empresário desanime, né, Mauro? Isso mesmo, eu como empresário já aconteceu na minha empresa várias vezes. Então, semana passada eu passei por isso.
os empresários... Não foi comigo, né? Não, com você não. Então tá bom, então pode Não, pode outros seguir, pode grandes continuar. empresários brasileiros, bons empresários. E eles falaram isso para mim, pô, nós já fizemos esse negócio de Kaizen aí, mas eu vejo que não se sustenta. E eu falei para ele, você está correto. Por quê? Porque, primeiro, você tem que colocar a metodologia correta. Por isso que eu falo, as pessoas que trabalharam comigo lá na Embraer, a equipe Embraer, a equipe que nós temos hoje, nós estudamos muito isso. Nós fomos treinados para isso. Veja bem, uma coisa é você participar de um projeto Kaizen, outra coisa, um projeto de Lean. Outra coisa é você ser treinado para implementar o Lean. Eu fui treinado para implementar o Lean. As pessoas que trabalham comigo estão sendo treinadas para implementar o Lean, alguns já são treinados. E isso no Brasil tem muito pouca gente, no mundo. A Toyota tem. Agora, tem outra coisa, muitas vezes se você pegar o pessoal da Toyota para implementar numa empresa, pode ser que apareça dificuldades, porque a cultura é diferente. Então assim, como é que eu driblo isso? Como é que eu venço esse obstáculo? Hoje eu faço o seguinte, 100% dos projetos que a gente implementou, nós tivemos resultados, pagou a consultoria por uns 10 anos ou 20 anos a mais. Inclusive, alguns empresários falam para mim assim, você faz projeto de risco? Ganha? Eu falo, faço. Mas eu acho que você vai ficar bravo comigo. Porque eu vou ganhar muito dinheiro. Só nesse projeto do 145 que eu te falei, a redução de estoque foi de mais de 100 milhões de reais na época, 10, 15 anos atrás. Se eu ganhasse 1% disso, cada projeto que a gente faz, dependendo do tamanho da empresa, o ganho é muito grande, paga a consultoria por muito tempo. A maior dificuldade é quando a empresa é muito pequenininha, aí realmente o empresário tem dificuldade, eu entendo isso. Aí o que eu costumo dizer é o seguinte, você não consegue ajuntar com 2, 3 empresas próximas, que a gente pudesse tentar fazer um bem bolado, a gente quer ajudar, mas tem coisas que a gente também não consegue, né? Então, é isso que acontece hoje. Agora, a nossa metodologia, e você sabe disso, Mauro, a primeira célula a ser implementada é a da presidência, dos executivos, fora as suas. É nossa. Porque não adianta o empresário chegar para a gente e falar, eu quero isso daí, bacana, vai lá, faz lá na produção. Não adianta. E isso, para ficar como exemplo, você não encontrou obstáculo nenhum na minha empresa? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso foi legal pra caramba. Mas por quê? Porque a visão dos 3 executivos da empresa de vocês é uma visão boa, é uma visão de longo prazo, é uma visão de aprendizado, é uma visão de crescimento. Vocês não acreditam em qualquer coisa. É difícil vender as coisas para vocês. Mas na hora que a gente consegue mostrar que traz o potencial, e isso é bacana, vocês compram. E depois que comprou, meu amigo, mas nós compramos também por causa dos exemplos que você nos deu. Você não foi só no papel e mostrou um currículo, dizendo, olha o que eu faço. Sim. É o que todo empresário tem que fazer. Nós fomos nas empresas que você instalou esse programa, conversamos com os CEOs da empresa, eles mostraram até o resultado para nós, eles foram bacanas, mostraram o resultado que deu. Eu falei, foi muito bom. Inclusive, eu não vou falar o nome da empresa que você me levou, e você falou do valuation, a empresa valia X, depois que o programa foi implementado 10 vezes mais. Exatamente. Né? Você falou valia 40 milhões, depois foi para 400 milhões. Aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, não, isso é um milagre, como é que pode acontecer isso? Porém, José, o empresário, ele é uma boa pessoa. Sim, às vezes a maioria. As pessoas imaginam o empresário como um vilão, né? Não. É uma história, a gente sabe que não é, mas as pessoas imaginam o empresário como um vilão, um explorador, um sonegador, e é tudo mentira. Ele é trabalhador, ele é generoso, ele ajuda as pessoas. Exatamente. Ele trabalha 24 horas, porque ele não tem sossego na casa dele, ele está sempre pensando na empresa. Uma luta. É uma luta constante. E aí eu vejo você, aí quando uma pessoa vai contratar qualquer, não somente a sua empresa ou qualquer outra empresa, ele já está ruim, ele já está sem dinheiro. Porque se tiver dinheiro, se nós estivermos indo bem, nós não vamos contratar. Para que eu vou querer contratar uma pessoa se eu estou indo bem? Agora, se eu estou mal, eu já não tenho dinheiro para te contratar.
Mas agora eu não tenho dinheiro para contratá-lo. É uma situação difícil. Você já deparou muitas vezes com isso, que a pessoa está indo bem, ela acha que está bem, porque ela está faturando X, mas ela pode faturar X mais Y. Aí... E a gente, não, eu estou bem, eu estou faturando, eu estou tendo um LL bacana, eu estou tendo um EBITDA bacana, mas ele sabe que ele pode dobrar o LL, dobrar o EBITDA, mas acha que está bem. Então ele não contrata porque acha que está bem. E outra, às vezes ele está mal, eu falei, e agora, vou contratar quem? Eu já estou quebrado, eu já estou sem dinheiro, eu estou devendo no banco, aí você bate na porta, bateu na hora errada. Então, não é fácil. Não, esse é um ponto bem importante, você colocou a mão na ferida, vamos dizer assim. O que a gente tem feito, né, Mauro? A gente tem tentado fazer o máximo de trabalho para mostrar para os empresários que ele não pode esperar a situação ficar muito ruim. Pelo contrário, na hora que a situação está boa, que ele deveria reservar um pouquinho do capital ali, do dinheiro, como se fosse um pouco a mais na folha de pagamento, né, para ele começar a implementar um programa desse. Essa semana passada eu tive numa empresa onde tem um amigo lá que é diretor de produção, e ele virou para mim e falou assim, Zé, se nós estamos te chamando aqui, você já sabe, né? É porque a água está batendo lá. Eu falei, não, tá bom, não tem problema, estamos acostumados, né? Só que é isso, né? Muitos dos desafios que a gente pega, eles são assim. Tem uma vantagem, Mauro. Quando a situação está muito ruim, as pessoas ficam mais abertas à mudança. Mudanças radicais, mudanças que vão trazer resultado, né? Vou te dar um exemplo. Fábricas que envolvem máquinas como a de vocês, chumbada no chão, você precisa mexer em layout, é muito difícil. Mas se o resultado estiver muito ruim, você mostrar que se mexer no layout vai trazer resultado, o cara muda. Entende? Então, é assim, nós temos encontrado muitas empresas que nos chamam quando a situação está muito ruim, você tem toda a razão, e tem a dificuldade, tem empresas aí que os amigos meus falaram assim, olha, nós estamos com dificuldade, mas você pode vir que você vai receber, pode ficar tranquilo. Até esse tipo de coisa acontece, entendeu? Mas tem o outro lado positivo, o lado que a equipe, a moral da equipe às vezes está baixa, a gente tem que levantar, mas eles estão dispostos. Isso é um grande passo, porque o brasileiro, quando ele está afim, meu amigo, os brasileiros fazem coisas que você não acredita. Mauro, eu falei para você que com a Toyota a gente tinha que bater meta de 50%, né? Eu tenho vários cases que não vai dar para contar aqui hoje, da gente meia-noite, 11 horas, te mandava vir pizza, Coca-Cola, porque eu não sabia nem se ia dormir lá na fábrica. E os caras tiravam ideias da cabeça. Assim, eu falava assim, não é possível, não acredito que os caras fizeram, e a gente batia a meta. Então, o brasileiro, quando ele é, vamos dizer assim, quando você puxa ele, quando você tira o que tem na cabeça dele, e é isso que eu acho que o empresário precisa pensar. Para a Toyota, até no coach desse mês passado, eu mandei para vocês, né, o documento para a gente ler. Um gerente na Toyota, ele não é para fazer rotina. Fazer rotina, robô faz, computador faz, qualquer coisa faz. Um gerente na Toyota, ele tem que olhar e encontrar a oportunidade de melhoria. Eu canso de falar nos treinamentos para o pessoal, né? Eu lembro da minha rotina quando eu era da indústria, né? Como diretor, eu chegava lá, a secretária me dava uma agenda, eu tinha reunião das 8 da manhã às 5 da tarde, uma atrás da outra. Eu falava assim, que hora que eu vou trabalhar? 5 da tarde. E aí você vai ver as reuniões, é reunião atrás de reunião, você sai da reunião e fala, o que eu trouxe de ganho para a empresa hoje? Nessa reunião, nada. Vamos ver se a próxima melhora. Nada. Chegava às 5 horas da tarde, o que eu trouxe de ganho para a empresa? Nada. A Toyota não aceita isso. A Toyota fala assim, se você é um gerente, se você é um executivo, é para fazer a diferença. Então, os operadores, eles têm um tempo de operação e eles têm um tempo reservado para fazer melhoria. Os líderes, tempo de trabalho rotineiro, tempo reservado para fazer melhoria. Por isso que a Toyota hoje é a potência que é. Ô Zé, passou rápido, né? Já passou? O papo tá bom demais. Tá bom. Eu vou fazer até minhas considerações finais aqui. É muito legal esse bate-papo que a gente teve hoje, porque a gente precisa abrir os olhos do povo brasileiro, que nós somos bons, muito bons mesmo. Muito bons. O pessoal que trabalha comigo é muito bom, você sabe disso. Muito, equipe sensacional. E
e tem o Senai, nós temos várias entidades que ajudam. O país tem tudo para ser o melhor país do mundo. É isso aí. Isso que você faz é interessante e é muito bom para as empresas, porque a gente precisa saber fazer a gestão da fábrica, não é somente produzir, nós temos que fazer a gestão, nós temos que cortar gastos, mas com inteligência, né? Tudo que a gente faz é com bom senso e com inteligência. Então, as minhas considerações finais é que eu estou muito feliz com esse trabalho. Eu lembro que você até falou que colocação você queria colocar a minha empresa daqui a alguns anos, e eu falei, puxa, isso é tão difícil, mas é um desafio muito grande, e você gosta de desafio. Então, eu falo para todas as pessoas que estão nos assistindo, para que possam olhar de forma diferente a sua fábrica, a sua empresa, fazer coisas inovadoras, contratar especialistas, e não ser precipitado, não tomar decisões precipitadas, ter calma. Então, eu fico feliz com tudo que você falou hoje, em 1 hora, foi bem produtiva. A gente continuaria aqui mais tempo, porque nós fizemos uma folhinha de perguntas, não fizemos nenhuma, porque isso aqui é só para segurança nossa, para que a gente esqueceu alguma coisa, mas por isso que é um bate-papo, né? Uma conversa sim. Como a gente conversa lá na fábrica, a gente conversa quando a gente está almoçando, a gente conversa a caminho de casa, isso é muito legal. Aí o Guimarães, aí as considerações dele também. Só agradecer ao Vilela, né, por ter vindo aqui participar desse rico encontro, tá, Vilela? E deixo a palavra aí com você, para você encerrar, e passar uma mensagem aí para os ouvintes, para os empresários, né, e para os gestores. Olha, eu vou reforçar a palavra que você falou, Mauro. Você falou uma coisa que é o que eu acredito. Não parem. Não parem, empresários. Tá difícil? Tá. Mas não pare. Não pare, não desista. Nós temos um país maravilhoso, nós temos pessoas maravilhosas, nós temos empresários muito bons. Está difícil, mas invista na capacitação, invista na técnica. O Lean é uma técnica que pode trazer ganhos de 30% fácil, inclusive no resultado final, facilmente. Claro, cada caso é um caso, mas não pare. Não pare. Você falou isso daí, naquela época do Covid você falou isso para mim. Que eu falei para você, poxa, Mauro, na época eu tinha visitado um empresário, o empresário estava desanimado, querendo até, falando, não sei nem se eu vou continuar e tal. E eu fui falar com o Mauro, e o Mauro falou assim, a gente não pode parar, Vilela. E é isso, é a mensagem que eu quero deixar, é a sua mensagem. Que todos os empresários tenham essa visão, essa força, essa garra, que o Brasil é um país sensacional, as empresas são boas, não pode parar. E nós estamos aqui para ajudar, enquanto a gente tiver força, saúde e Deus ajudando a gente. Legal. E se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz? Só falar com a gente, tem o nosso site, né? Só procurar Experimental, mas pode também falar com a gente no Zap, né? 1299786-8889, né? Pô, que legal, hein? Obrigado aí, obrigado, Guimarães. É isso aí. Muito obrigado a vocês pelo convite aí. Isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos aí por assistirem até agora, tá bom? Até a próxima. Até a próxima.